Bom dia, meus irmãos, bom dia, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós neste dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Muito calor, muito quente, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Queridos, nós queremos saudar a todo o povo de Deus, as pessoas que têm nos acompanhado aí no nosso canal. E nesta manhã, neste dia, eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para todos nós, para os nossos corações. Temos a convicção que o Senhor, Ele fala conosco, Ele fala com cada um de nós a todo instante, a todo momento. E o texto que eu vou estar lendo agora e que nós estaremos meditando neste dia é um texto que nós já lemos, nós já ouvimos mensagens sobre ele, mas é interessante como o Senhor ele fala profundamente aos nossos corações. Então a gente vai estar usando aí o texto de João capítulo 4, a partir do verso 24. João capítulo 4, a partir do verso 24. É o encontro, lá de Jesus com a mulher samaritana. E é interessante que eu já li esse texto várias vezes, já preguei nele algumas vezes, mas uma coisa me saltou aos olhos no versículo 26, mas a gente vai estar lendo aí a partir do verso 24. Ele diz assim: Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Mestre, chamado de Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou o que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que fala com elas? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Irmãos, é interessante que quando a gente lê a palavra de Deus, quando nós entendemos a necessidade da leitura da palavra de Deus diariamente, a palavra de Deus ela precisa fazer parte do nosso viver diário, ou seja, ela é o nosso alimento, assim como nós tomamos café, almoçamos, jantamos para quem janta, ou lancha, ou o alimento que sustenta, a nossa vida física, assim nós também precisamos da leitura da palavra de Deus, e nós entendemos que a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual e que nos aproxima e que nos ajuda a vivermos uma vida de relacionamento com Deus. E a cada dia que a gente aprofunda nos textos que a palavra de Deus nos traz, a gente vai percebendo como a palavra de Deus ela é fantástica. Porque todas as vezes que nós meditamos, quando nós começamos a ruminar aquilo que lemos, ou pensar, refletir naquilo que o Senhor fala conosco através da palavra de Deus, a gente vai perceber como a palavra de Deus ela está sempre nos surpreendendo,
como a palavra do Senhor, ela renova as nossas vidas. Como a palavra de Deus, ela restaura a nossa alma. E nos faz seguir mesmo, né? Que mesmo diante das lutas, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das provações, das dificuldades, nós encontramos na palavra de Deus textos que vão nos motivar, nos curar, nos libertar, né? E traz também a palavra do Senhor, ela vai trazer conforto e consolo para a nossa alma. Ontem, um amigo meu do quartel perdeu a sua mãe, e à medida que as notícias, ele foi postando as notícias, né, sobre a partida dela e os procedimentos que seriam tomados em relação ao enterro, o local, a hora, a gente sentia, e é normal isso, né? A gente sentia nele a questão da melancolia, e é normal isso, né? A tristeza no coração. E quando a gente estava conversando, numa palavra que a gente deu para ele, ele falou que se sentiu confrontado com a palavra de Deus. Quando nós entendemos que o Senhor é quem dá a vida, o Senhor é que nos dá a vida, e cabe a Ele recolher a pessoa, ou a vida da pessoa, tirar a vida da pessoa, conforme a vontade dEle. Deus dá a vida, Deus tira. Deus deu o dom da vida, cabe a Ele e somente a Ele, né, esse direito de tirar a vida. Mas esse texto que nós lemos agora, ele vai contar o encontro de uma mulher com Jesus. Não era, se vocês perceberem aí na leitura em que nós lemos aí no finalzinho, né, no versículo de número 27, que os discípulos chegaram, quando eles retornaram, encontraram Jesus conversando com a mulher, houve nele uma surpresa, porque não era normal, né, que um homem estivesse conversando com uma mulher, e principalmente esse encontro, sendo Jesus um judeu e conversando com a mulher samaritana. Porém, os discípulos, né, eles fizeram o que geralmente as pessoas acabam fazendo, né? As pessoas veem alguma coisa que elas não concordam, mas elas preferem se omitir para depois, né, nos arredores, né, não confronta, não pergunta o que está acontecendo, mas depois fica fomentando esse tipo de coisa. E é uma das práticas que nós temos que aprender a retirar do nosso meio. Então esse texto conta o encontro dessa mulher com Jesus, né? E a gente sabe que essa mulher, ela tinha uma vida que não era algo politicamente correto, ou até espiritualmente correto, porque quando Jesus fala com ela para que ela chamasse o seu marido, ela fala que ela não tinha marido, e realmente ela não tinha, que o homem com quem ela estava morando, ela não era casada com ela, mas ela já havia passado por outros relacionamentos, e talvez por causa dessa conduta, e por causa dessa vida confusa com que ela tinha, ela optava por buscar a água no poço, num horário que não era normal. Aí tá, se você depois puder ler todo o capítulo 4, você vai encontrar aí que essa mulher, ela foi buscar a água para atender às suas necessidades da sua casa, num horário em que poucos estariam ali buscando. A gente, né, pode fazer aqui conjecturas, né, o porquê que ela vai buscar essa água num período diferente das outras que ali estavam, deveriam ter buscado a água. Essa mulher vai buscar a água por volta do meio-dia, na hora sexta, e
nós podemos conjecturar aqui, por exemplo, que ela poderia estar querendo esconder das outras mulheres, né? A gente tem essa mania, né? Que quando a gente faz as coisas erradas, a gente procura esconder das pessoas que nos conhecem, né? Às vezes, quando nós estamos passando por algum problema, nós procuramos nos afastar da igreja, afastar do convívio dos irmãos, para que eles não percebam a nossa tristeza, a nossa amargura de alma. E o que é normal, né? É normal, porém, não deveria ser praticado, porque quando nós estamos passando por problemas, é aí que nós temos que estar junto com os irmãos para que nós possamos vencer. Então, talvez essa mulher, ela buscava água aí no horário não adequado, para esconder das mulheres que com certeza ficavam ali à beira do poço, né, tirando água e conversando, e para esconder, né, os seus erros, para fugir do julgamento daquelas mulheres que ali estavam. Enfim, meio-dia não era o horário normal para que essa água fosse buscada. Mas, né, tem uma música que é bastante antiga, e quando ainda jovem na igreja, eu aprendi que não vai caber aqui diretamente, né? Porque fala que nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. E aqui é meio-dia, né? Essa mulher vai encontrar com Jesus, ela vai buscar água e tem um encontro que vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua vida, né? E, irmãos, nós precisamos entender que o papel que cabe a cada um de nós é pregarmos a palavra, vivermos a palavra, testemunharmos da palavra. Quem vai fazer a diferença na vida das pessoas é o próprio Deus. Então, quando a gente olha para esse contexto, a gente vai encontrar uma mulher samaritana, uma mulher de vida errada, né? Uma mulher que já havia passado por vários relacionamentos e agora ela está vivendo com uma pessoa que não é o seu marido. Então, é uma mulher que politicamente nós ficaríamos à distância dela, mas ao contrário, Jesus promove esse encontro, né? Os discípulos vão providenciar comida, alimento, e Jesus senta ali próximo do poço, porque ele sabia, Jesus é Deus, ele sabia que aquela mulher estaria ali para buscar a água, e ele promove, né, aquele diálogo com ela, para que pudesse abrir uma oportunidade para que ele pudesse se declarar, se mostrar àquela mulher quem de fato ele era. Então, a gente sabe, né, que os samaritanos não se davam com os judeus por causa dos seus posicionamentos. Se você vê aí no versículo de número 9, ele vai dizer assim: então disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Aí está entre parênteses, né? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Havia um problema, havia, né, uma rixa entre esses dois povos. Então Jesus, como eu disse, ele se livra dos discípulos para poder ter um encontro com aquela mulher. E o encontro aqui é algo espiritual, é algo providenciado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, para que ele pudesse encontrar com aquela mulher e pudesse conversar com ela, ou mostrar a ela o caminho que ela deveria seguir, sair da sua vida de pecado, para haver uma restauração. Então Jesus, ele encontra com essa mulher isoladamente, para que não houvesse julgamento, né? Sem censura, e para que comece esse diálogo, ele pede ela água, né? Está sentada à fonte das águas, ela foi tirar a água, e ele pede ela água. E dentro desse contexto que depois você possa ler, ela diz para Jesus, né? Como é que, se você sendo judeu pede para mim água, eu sou samaritana, né? Os nossos povos não se dão. E Jesus oferece algo maior para ela. Ele fala assim: se você beber a água que eu tenho, você jamais terá sede e jamais precisará
estar voltando para buscar. Jesus é aquele que sacia a nossa necessidade, a nossa sede espiritual diante dele, de uma forma em que nós não precisamos buscar novamente em outro lugar, mas ele é completo nas nossas vidas. Então Jesus, ele aproveita essa oportunidade. Olha o versículo 24, ele diz assim: Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus, ele diz que adorar, ele está falando para aquela mulher, que adorar é algo espiritual, e que foge da materialidade. Nós às vezes queremos adorar ao Senhor com algo que é material, né? Se não tiver violão, se não tiver uma guitarra, se não tiver um teclado, se não tiver um músico, se não tiver isso, se não tiver aquilo, não é possível. Então Jesus ele está dizendo para a mulher, para nós, que adorar a Deus é algo espiritual e que foge dessa questão material, foge da questão de cerimonialismo, que foge daquilo que é ritualista, né? E que ali não há, nesse momento de adoração espiritual, não há como nós mentirmos diante do Senhor, não há como nós agirmos aquele politicamente correto diante do Senhor. Ali, quando você está adorando ao Senhor verdadeiramente, espiritualmente, né, você tem que ser quem você é diante da presença do Senhor. E o versículo 25, ele dando continuidade, olha o que essa mulher fala. Ela é samaritana. Ela diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Então, o que nós entendemos, que essa mulher, mesmo sendo samaritana, ela sabia que os judeus, né, talvez nas ministrações que ela ouviu, ou na conversa que ela viu com os judeus, que eles aguardavam a vinda do Messias. E é interessante que, no decorrer do versículo aí, que ela diz assim: olha, eu sei que virá o Messias, e que quando ele vier, preste atenção na última frase do versículo 25, ele diz assim: nos anunciará todas as coisas. Então ela está se colocando como uma pessoa que faz parte do contexto. Quando ela diz: olha, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, vai nos anunciar. Ela não se isola, ela não tira o povo samaritano, ela não tira as outras nações. Ela entende que esse Jesus, que esse Messias, é para ela também, como é para cada um de nós. Então, irmãos, quando Jesus não é algo pessoal nosso. É claro que nós temos intimidade com Deus, mas Jesus é algo para que nós possamos estar pregando, para nós anunciarmos. Jesus não é um objeto em que nós pegamos, colocamos dentro do templo, seja dentro do nosso coração, ou seja dentro das igrejas fisicamente, e ficamos ali adorando, né? Jesus é para os pecadores, e é para eles que nós temos que estar pregando. A essa declaração, né, Jesus se revela a essa mulher. Olha o versículo de número 26. Ele diz assim: eu sou. Se você lembrar de uma declaração dessa, você vai olhar lá no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus está ali, né, preparando Moisés para ir para o Egito, liberar o povo que estava em escravidão. A cada colocação que Deus fazia, Moisés tinha uma desculpa. Então Moisés, quando Deus fala com Moisés, você vai ao povo e vai dizer que eu sou o Senhor que vou tirar. Aí Moisés coloca a desculpa: mas se eu chegar lá eles não vão acreditar, e se eles me perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou responder? Lá no versículo 14 ele diz assim: eu sou o que sou. Então, essa declaração, quando o povo recebe, eles têm consciência de quem é Deus, da revelação, da manifestação
de Deus para com eles. Quando Jesus coloca essa manifestação para essa mulher, as suas palavras transformam a vida daquela mulher. Se você perceber aí, ela vai deixar, né, o cântaro dela, o balde, né, a vasilha em que ela transportava água, ela abandona aquele objeto ali e corre à cidade. E ela vai fazer o quê? Ela vai anunciar que ela encontrou alguém que é diferente. Veja aí né, quando os discípulos chegam, né, e vê a mulher ali conversando com Jesus, eles não fazem pergunta, mas a mulher, ela deixa o seu canto, aí no versículo 28, quando a mulher deixou o seu canto, foi à cidade e disse àqueles homens. O que ela ouviu, o que tocou na vida dela, aguçou a sua curiosidade, e ela vai lá para a cidade. Ela vai anunciar que ela encontrou alguém, e se você continuar lendo o texto, ela vai dizer para eles aí no versículo 29, vinde comigo, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito, será este porventura o Cristo? Né? E quando nós pegamos esse texto e meditamos nesse texto, né, a gente consegue compreender aqui que essa mulher, quando ela está dizendo, ela fala assim, será que esse não é o Cristo que os judeus, mas que também nós esperamos? Então, irmãos, o que nós precisamos aprender, que quando a palavra de Deus que transforma o nosso coração, ela tem que produzir em nós o desejo de anunciar, né, não só de ficar guardada dentro do nosso coração, de graça receber, de graças dai. Ou seja, a salvação é de graça para nós. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Então, quando ele se revela, quando ele se manifesta com a salvação nas nossas vidas, nós temos que fazer como essa mulher samaritana, ir à cidade, contar às pessoas e chamar essas pessoas. Olha, vem comigo, vem cá ver o homem que eu encontrei, ele falou tudo que eu tenho feito. Será que não é esse, porventura, que vai nos salvar dessa vida errada que nós às vezes estamos fazendo? Eu quero finalizar essa mensagem e dizer para você que o mundo, ele espera de mim, de você, da igreja, ousadia, intrepidez, para anunciar que Jesus está voltando. Essa mulher, ela foi buscar a água num horário anormal. As mulheres iam na parte da manhã buscar água. Ela vai buscar água ao meio-dia. Como eu disse, a hipótese é que talvez ela queria escapar do julgamento, da censura daquelas que buscavam água pela manhã, ou simplesmente ela não queria ter contato com aquelas pessoas, ou queria se esconder a sua vida pregressa. Mas quando ela ouve de Jesus, ela se entrega diante do Senhor e vai anunciar para a cidade, e ainda convida essas pessoas. Então cabe a cada um de nós, ousadia e intrepidez para anunciar algo que nós temos consciência, que Jesus está voltando. A nossa pregação tem que ser algo que produza sede em quem ouve. Às vezes nós falamos de Jesus para as pessoas e as pessoas ficam doidas para se ver livre da gente. Não produz na pessoa o desejo de vir conhecer aquilo que nós estamos pregando, né? Que nós possamos, irmãos, buscar mais, orar mais, e aquilo que nós ouvirmos do Senhor, que possamos fazer como essa mulher samaritana, levar para as pessoas e buscar essas pessoas. Eu gostaria só de fechar esse texto. Olha o que diz João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Jesus dizendo, ele diz assim: não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele te conceda. O que Jesus está dizendo aqui no capítulo 15,
que é um famoso texto da videira e o ramos, e ele está falando de relacionamento com Deus, sendo Deus a árvore e nós os galhos. Nós, como peças fundamentais na pregação do Evangelho, nós temos que ir e dar frutos. Ouviu de Jesus? Procure a sua comunidade, seus vizinhos, seus amigos, anuncie e traga essas pessoas, não para dentro da igreja, mas trazer essas pessoas para a presença do Senhor, para que ela possa ter a mesma oportunidade em que nós tivemos de entregar as nossas vidas para o Senhor. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa iluminar a sua vida. Oremos. Pai, muito obrigado por essa manhã, por essa mensagem. Que o Senhor nos dê autoridade, ousadia e intrepidez para anunciarmos aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Obrigado, Deus, abençoe a cada pessoa que vai ouvir essa mensagem e que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. Oramos assim, em nome daquele que nos salvou, Jesus Cristo. Amém.